canal Disciplina Ninja, tudo belezinha? Então, eu sei que vocês estavam com saudade de mim, que já fazia um tempo que eu não dava as caras, então não precisa chorar, se desesperar. Eu sei, eu voltei e contenha a sua felicidade. Mas, voltando aí à nossa linha de exercícios, atividades e aulas sobre as classes de palavras, que aqui no canal nós chamamos de VIPs na capa, hoje nós iremos investigar a classe dos pronomes, né, que gera bastante dificuldade na hora de interpretar e saber os seus usos. A aula de hoje é bem introdutória e com dicas iniciais para você entender esta classe muito polêmica. Então, preparado? Então, vamos à aula e acabar com essa enrolação. Então vamos lá, galera. Comecemos com a leitura de uma sinopse, a do filme E.T., o Extraterrestre, de Steven Spielberg, um filme de 1982. Diz: um garoto faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente surge entre os dois uma forte amizade. Pois bem, a palavra que, o e ele dentro desse contexto nós chamamos de pronomes. Mas com certeza você deve se perguntar aí, afinal, para que serve um pronome? Um pronome serve primeiramente para representar as pessoas do discurso. Afinal, pessoa do discurso envolve o emissor, que é aquele que emite a mensagem, o receptor, aquele que recebe, que escuta, e um assunto. Tá? Nesse caso, o ET comunica-se com o garotinho sobre o retorno para sua casa. Então, o emissor é a primeira pessoa, o receptor a segunda e o assunto a terceira. Isso pode ser representado por pronomes, como por exemplo o eu, o tu e o ele ou ela. Mas, voltemos à nossa sinopse do início da aula. Quando nós temos aí o mesmo trecho, tanto o que, o como o ele são pronomes e dizemos que são pronomes de terceira pessoa, pois se refere ao assunto do texto. E neste caso é o ET. Legal? Outra utilidade para o pronome é que ele é usado para referir-se a termos que já apareceram no texto. Voltemos à nossa sinopse do filme E.T., o Extraterrestre. Quando a lemos, percebemos um termo, um segmento chamado ser de outro planeta. Tanto o que, quanto o e quanto o ele se referem a esse mesmo termo, um ser de outro planeta. Nesse caso, evita a repetição insistente. Veja só, se reescrevermos sem os pronomes, nós teríamos que usar de muita repetição, como por exemplo, um garoto fez amizade com um ser de outro planeta, um ser de outro planeta ficou sozinho na Terra, proteger um ser de outro planeta de todas as formas para evitar que um ser de outro planeta seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente surge entre dois uma forte amizade. Então teríamos aí 4 utilizações do mesmo segmento, ou seja, muita repetição. Uma terceira utilidade do pronome é que ele serve para antecipar termos que serão citados aí no seu texto ou no seu período. Analisando aí o período composto que se encontra abaixo, nós temos: o alienígena queria isto, voltar para sua casa. Neste caso, este é o pronome isto. Tá? Esse pronome isto anuncia uma parte do período que ainda vai aparecer, que é voltar para sua casa. Assim, ele indica o que será anunciado, ou seja, o que virá depois. O quarto uso do pronome é para indicar a posição de algo em relação às pessoas do discurso, das quais falamos ainda há pouco. Por exemplo, quando o nosso amiguinho ET fala "esta é minha nave e não aquela lá",
Neste caso, esta se refere à nave que está próxima aí ao ET, enquanto aquela se refere a que está distante. Então o pronome está relacionado a estas pessoas de discurso, indicando a posição no espaço, mas também às vezes no tempo. De repente, aí, enquanto isso, você tem que estar atento à seguinte observação, de que o pronome está relacionado aos nomes. Observe a própria palavra pronome. Nós dizemos aí que pronome quer dizer pronome, é uma forma da gente decorar. Ou seja, pronome quer dizer para ou nome. E o que é nome em língua portuguesa? É o substantivo. A classe de palavras que denomina, que dá nome a tudo, aos seres vivos, não vivos, animais, plantas, lugares, sentimentos, como vimos na nossa aula de substantivo, que você pode assistir aqui no canal, caso você queira. Então, assim podemos definir o pronome como a palavra que substitui o substantivo ou o acompanha para determiná-lo ou caracterizá-lo. Sabendo disso, o pronome possui uma classificação inicial. Mas que classificação é esta? Observe. Nós podemos dizer que o pronome é substantivo quando ele substitui um nome, um substantivo. Quando vemos o trecho Steven Spielberg é o diretor de ET, o extraterrestre. Ele adora dirigir filmes com temas ligados à infância. Steven Spielberg é o nosso substantivo próprio. E quando eu utilizo o ele, o pronome, eu estou substituindo esse substantivo, para não ficar repetitivo. Mas também podemos dizer que o pronome pode ser adjetivo, quando acompanha um nome ou um substantivo, como já aprendemos na nossa aula. Como na famosa frase do filme ET, o extraterrestre. ET, minha casa, telefone. ET, telefona a sua casa. ET, telefona a minha casa. ET, telefona a minha casa. Ele quer ligar para alguém. Quando o ET diz ET, minha casa, o substantivo casa se encontra acompanhado do pronome minha, um pronome possessivo. Então, nesse caso, o minha não substitui isso, mas somente acompanha um substantivo. Convém lembrar aí que o pronome faz parte do VIPs na capa, o nosso jeito de chamar as classes de palavra. E ele é considerado uma palavra variável. Por quê? Porque se flexiona nas pessoas do discurso, como também no número, no singular e plural, e gênero masculino e feminino. Por exemplo, o pronome adjetivo minha, eu uso minha casa porque se refere a uma casa, que é um substantivo feminino. Mas se eu coloco a palavra lar, eu posso flexioná-lo em gênero masculino, meu lar. Este fato acontece com muita frequência com o pronome adjetivo, visto que o pronome adjetivo está ligado a um evento que já conhecemos bastante aqui no nosso canal. Ou seja, o pronome adjetivo ele concorda com o substantivo. Lembre-se que isso se trata do que nós chamamos aqui de concordância nominal, no qual o substantivo, que é uma das classes de palavras principais aí, as outras classes de palavras irão concordar com ele, ou seja, o artigo, o adjetivo, o numeral e também o pronome que você acabou de estudar. Galera ninja, vamos às conclusões. Primeiras conclusões é que o pronome serve para representar as pessoas do discurso, para referir-se a algo do texto, antecipar termos ou situar no espaço um nome. Tá? E nesse caso, o pronome está intimamente ligado ao nome, ou seja, a um substantivo. Quando ele substitui o substantivo, nós chamamos de pronome substantivo.
Quando ele acompanha, nós chamamos de pronome adjetivo. Observando que o pronome adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero e número, no evento que nós chamamos de concordância nominal. E aí, galera ninja, eu espero que vocês tenham curtido e entendido bem essa aula introdutória sobre pronomes, que é uma classe que possui diversas classificações e que nós nos aprofundaremos com o passar do tempo em aulas posteriores. Não esqueça que eu sempre deixo um link na descrição com exercícios para que você possa treinar os assuntos e temas que abordamos na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. E que a força esteja com vocês. Mas como sempre, antes de ir embora, eu gosto de deixar aquele abraço, aquele carinho para os alunos que marcaram minha vida como professor ou colegas de profissão que me ajudaram a ser um profissional melhor. Na aula de hoje eu gostaria de homenagear a Amanda, esta aluna marrenta que me detestava e que aos poucos passou a gostar um pouquinho só de mim, mas só um pouquinho. Essa fanzaça do BTS, essa ARMY, e que hoje é uma pessoa fantástica e que marcou muito a minha vida como professor. Deixo a você, Amanda, meu grande abraço e que a força esteja com você.